Fala meu amigo, fala minha amiga que me acompanham aqui no canal. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. E nesse vídeo de hoje eu vou lhe contar a história da Confederação do Equador. Isso mesmo, que foi um movimento separatista revolucionário, né, que eclodiu mais ou menos em meados do ano de 1824, tá certo? Esse ano de 2024 vão fazer exatamente 200 anos daquela sangrenta guerra da Confederação do Equador, onde alguns estados do Brasil, daqui do Nordeste, queriam fazer uma única república, tá certo? Quais são esses estados? Quem são os personagens? É isso que eu vou lhe contar agora, tá bom? Mas antes aí, ó, eu convido a você, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever, tá certo? Ativar o sininho aí, deixar seu like para que você não perca nenhum vídeo. Se quiser mandar qualquer valor aqui pro Pix, pode ficar à vontade, tá certo? Tá aqui meu CPF aqui do lado, CPF 996-204-99387, tá ok? É isso aí, eu vou lhe contar aqui a história, vou fazer aqui para você uma leiturazinha aqui, porque fica mais fácil, para você entender mais fácil e também você entender, ver quem são os personagens da história. Alguns tem as imagens, enfim, tá bom? Vamos lá, tá aqui. A Confederação do Equador. Vamos entender melhor aqui essa história da Confederação do Equador. Tá aí, a Confederação do Equador foi um movimento revolucionário de caráter republicano e separatista que eclodiu no dia, olha aqui, que eclodiu no dia 2 de julho do ano de 1824 no estado de Pernambuco, tá certo? Tá aqui, aí você tem aqui a imagem da bandeira não oficial, né, como eles queriam fazer, uma vermelha com azul, e a brasão do Império tá aqui, enfim, a bandeira do Pernambuco e tal. Que alastrando-se para as províncias do Nordeste do Brasil, tá certo? Representou a principal reação contra a tendência monarquista e a política centralizadora do governo Dom Pedro I entre 1822 e 1831, esboçando na Carta Ortogada de 1824 a primeira Constituição do país, tá certo? Vamos ver aqui, Carta Ortogada, tá certo? Aqui, ó. Tá vendo aqui a Carta Ortogada, tá bom? Comumente referida, foi a primeira Constituição do Brasil, ortogada em 25 de março, olha aqui, 25 de março de 1824. Ou seja, depois do Brasil ter virado independente e revogada no dia 24 de fevereiro de 1891, né? Depois que o Brasil já virou uma república, tá certo? Foi vigente durante todo o Império, né? E foi uma Constituição de Portugal, isso composta, olha aqui, ó, unilateralmente pela vontade do imperador Dom Pedro I, que encomendara ao Conselho do Estado. Dom Pedro havia dissolvido a Assembleia Constituinte no ano de 1823, por meio da Constituição de 1824, e impôs o seu próprio projeto político do país. O mesmo Dom Pedro viria a outorgar em Portugal a Carta Constitucional de 29 de abril de 1826, inspirado no modelo brasileiro. Só que lá ele não conseguiu. Aqui no Brasil, ele era Dom Pedro I e lá em Portugal era Dom Pedro IV. Permaneceu em vigor por 65 anos até a promulgação da Constituição em 1891, que na sequência do decreto número 1 de 15 de outubro de 1899 substituiu o ordenamento político do Império do Brasil por um de caráter republicano. Foi Constituição que vigorou por mais tempo no Brasil. Entre as inovações estavam a liberdade do culto religioso, embora a religião oficial permanecesse a católica romana, e a liberdade de imprensa e de opinião, originalidades com as instituições do poder moderador. Então você entendeu mais ou menos o porquê que começou aí a briga aí, né? Tá certo? Por quê? Representou as principais reações na Carta Ortogada e a primeira Constituição do país. O imperador, mesmo após a independência, permanecia atrelado aos interesses da coroa portuguesa. Mais uma vez, mesmo
independente do Brasil, permanecia atrelado aos interesses da coroa portuguesa e mostrava-se simpático a uma proposta feita pelo seu pai, Dom João VI, de que recriaria o Reino Unido com base na forma de com que concederia ao Brasil uma ampla autonomia, porque assim preservaria seus direitos ao trono português. A fórmula, contudo, era vista por muitos pernambucanos como uma tentativa de recolonização. O movimento é considerado um desdobramento da Revolução Pernambucana de 1827, que teve essa revolução antes mesmo, né, dessa parte do Equador. Então vamos entender aqui um pouquinho dessa Revolução do Equador. A Revolução Pernambucana, né, que antecedeu a do Equador, também conhecida como Revolução dos Padres, foi um movimento de caráter liberal e republicano que eclodiu no dia 6 de março de 1817, em Pernambuco, no Brasil. Dentre as suas causas destacavam-se influências de iluministas propagadas pelas sociedades maçônicas, como absolutistas monarcas portugueses, e enormes gastos da família real e seu séquito recém-chegados ao Brasil. A capitania pernambucana, então a mais lucrativa da colônia, era obrigada a enviar para o Rio de Janeiro grandes somas de dinheiro para custear salários, comidas, roupas e festas da corte, o que dificultava o enfrentamento de problemas sociais como seca, ocorridas em 1816, e o ocasionamento de atraso de pagamento dos soldados, gerando grandes descontentamentos no povo pernambucano. Entrando aqui um pouco aqui no Brasil 2024. Olha aqui. Eles queriam, né, que Pernambuco mandasse dinheiro para o Rio para custear a família portuguesa, né? E é o que acontece hoje, né? Nós pagamos os impostos para custear os bonitões lá de Brasília. Principalmente esse governo atual que entrou no ano de 2023 e está aí até agora. Que já foi governo 2003 e 2010, né? É complicado. E assim o Brasil continua dependente dos outros. Voltando aqui à situação. Então você entendeu, você viu mais ou menos como é que funcionou a Revolução Portuguesa, né? Aí, para derrotar os revolucionários, Dom Pedro pediu empréstimo à Inglaterra e contratou tropas do exterior que seguiram para Recife sob o comando de Tomás Conchirane. Daqui essa é a pessoa aqui, Tomás Conchirane, né? Tomás Conchirane, ou 10º conde do Conde Magdal do Maranhão. Ele nasceu no dia 14 de dezembro de 1775 e morreu no dia 31 de outubro de 1860, quase 100 anos. Foi um oficial naval e político britânico que desempenhou um papel importante na história militares do Reino Unido, Chile, Brasil e Grécia. Filho de uma aristocracia escocês, ele entrou na Marinha Real Britânica ainda jovem e destacou-se rapidamente como um navegador e estrategista. Seu primeiro comando foi Brig HMS Speedy, no qual ele conseguiu capturar mais de 50 navios inimigos durante guerras napoleônicas, mais notavelmente a fragata espanhola. E na sequência do comando dessa expedição do HMS Árabe, o HMS Pallas e o HMS Impérios, atacando guarnições costeiras francesas e espanholas, capturando navios inimigos e ancorados. Ele também participou da política, sendo eleito para a Câmara dos Comuns, defendendo o combate à corrupção e a forma de parlamentares de almirantes. Só que ele defendeu o combate à corrupção, mas também era outro, né? Tá aqui. A repressão foi a mais violenta da história do Império Brasileiro. 31 revoltosos foram condenados à morte, sendo que 9 não foram executados porque conseguiram fugir. Centenas foram presos e muitos morreram em combate, ainda em retaliação ao dos membros da comarca do Rio São Francisco, do território pernambucano. 7 anos antes de Dom João VI havia desligado de Pernambuco a comarca de Alagoas como punição pela Revolução Pernambucana. Ou seja, foi assim que nasceu talvez os
capital de Alagoas, né? O conflito possui raízes anteriores nas guerras dos mascates. Vamos entender aqui um pouquinho das guerras dos mascates. Já falei também, e a guerra da Revolução Pernambucana. Guerra dos mascates foi a questão da guerra do açúcar, né? Que não tinha mais açúcar por conta da expulsão dos holandeses. Ó, Guerra dos Mascates, que registrou em 1710 e 1711 na capitania de Pernambuco, é considerado um movimento nativista pela historiografia brasileira do Brasil. Confrontam-se senhores de terras e engenhos pernambucanos, concentrados em Olinda, e comerciantes do reinos portugueses e da metrópole do Recife, chamados pejorativamente de mascates, quando houve as sedições entre os mascates europeus e Recifes e a aristocracia rural de Olinda. Os comerciantes portugueses mascates eram apelidados pelos senhores do engenho, desta forma que saíam vendendo seus produtos de porta em porta. Lá do outro lado, o senhor do engenho, pés raspados, alcunha usada de forma pejorativa para referir às pessoas mais pobres. Como não havia pavimento nas ruas, era comum ver lama, assim fazendo mais pobres inevitavelmente sujar os pés, que não tinha condições de obter outros meios de transporte. Assim, havia objetos de ferro com que esses entregassem a sola dos calçados a fim de diminuir a sujeira e receberem este apelido porque estava enfrentando uma difícil situação financeira. Deste modo, recolhiam os comerciantes reinóis para tomar dinheiro emprestado, fazendo assim os mascates terem concepção entre os falidos e os necessitados pobres afinal. E o que eu sei dessa história aqui foi o seguinte: a Guerra dos Mascates foi quando os holandeses foram expulsos do Brasil e não tinha mais para quem vender o açúcar brasileiro por conta dessa retaliação. Aí veio essa confusão aí da guerra dos mascates, né? Não tinha mais para quem vender, fica todo mundo liso, né? Aí pronto, aí quebrou tudo. Por trás deste último caso de republicano, por trás das divergências políticas que culminariam com a proclamação da Confederação do Equador, encontra-se a divisão econômica e espacial de Pernambuco, o norte, açucareiro e algodeiro, com vilas populosas. Opunha-se ao monopolismo do sul pernambucano, exclusivamente açucareiros, cujas povoações eram simplesmente anexos dos engenhos de cana, de acordo com Evaldo Cabral de Melo. Aí aqui, ó, você vai ver aqui uma imagem da bandeira da Confederação do Equador. Você está vendo aqui um pouquinho aqui acima, tá certo? Aqui como é que seria o mapa da Confederação do Equador, né? No mapa como é que seria, né? A divisão, né? Uma parte do Ceará, uma parte de Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, né? E Alagoas. 5 estados se reuniriam para poder fazer o único país, né? Vamos lá aqui, a Confederação do Equador. A dissolução da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I, a fins de 1823, não foi bem recebida em Pernambuco. Os dois maiores líderes liberais da província, Manuel de Carvalho e Frei Caneca, vamos ver aqui a foto de cada um. Não tem a foto do Manuel de Carvalho, né? E o Frei Caneca, vamos ver aqui, tá aqui, o Frei Caneca, ó. Joaquim da Silva Rabelo, depois conhecido como Frei Caneca. Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, popularmente conhecido como Frei Caneca, foi um escritor, clérigo, católico e político brasileiro. Esteve implicado na Revolução Pernambucana de 1817 e foi líder e mártir da Federação do Equador. Ou seja, mártir quando a pessoa acaba sendo morrendo, né? Vamos lá. Apoiaram-se consideravam os Bonifácios como culpados pelo ato. Ambos, assim como os diversos correligionários, eram republicanos que participavam da revolta de 1817 e haviam sido perdoados. Aceitaram a monarquia por acreditarem que ao menos teriam autonomia provincial. A promulgação da Constituição de 1924 como regime altamente centralizado frustrou seus desejos.
Pernambuco estava dividido entre duas facções políticas, uma monarquista, liderada por Francisco Paes Barreto, vamos ver se tem aqui a foto dele. Não tem. E outra liderada por republicano, liderado por Manuel Carvalho Paes, já falamos sobre ele ali no começo, e Paz de Andrade. A província era governada por Paes Barreto, que havia sido nomeado presidente por Dom Pedro, de acordo com a lei promulgada pela Assembleia Constituinte de 20 de outubro de 1823, e que depois seria mantido pela Constituição, enfim. Em 13 de dezembro de 1823, Paes Barreto renunciou antes da pressão por liberais, que ilegalmente elegeram Manuel de Carvalho. Pedro I e nem o gabinete foram informados da eleição e requisitaram a recondução de Paes Barreto ao cargo. Logo após, ele foi ignorado pelos liberais. 2 navios de guerra, Niterói e Ipiranga, foram enviados ao Recife para fazer a lei ser obedecida. O comandante da pequena divisão naval, o britânico John Taylor, que você já viu aqui na imagem, vamos ver ele aqui de novo. Tá aqui, John Taylor, né? Não alcançou sucesso. Os liberais recusaram veementemente reembolsar Paes Barreto e alardearam: morremos todos, arrasa-se Pernambuco, arda a guerra. Frei Caneca, José da Natividade de Saldanha e José Soares Lisboa, que haviam há pouco tempo retornado de Buenos Aires, eram os intelectuais da rebelião que buscavam preservar interesses da aristocracia que o representavam. Apesar do evidente estado de rebelião que a cidade de Recife se encontrava, Dom Pedro I tentou evitar o conflito que considerava desnecessário e nomeou o novo presidente da província, José Carlos Mairinque da Silva Ferrão. Mairinque era proveniente da província de Minas Gerais, mas ligado aos liberais, e poderia atuar como uma entidade neutra para conciliar as duas facções locais. Entretanto, os liberais não aceitaram Mairinque, que retornou ao Rio de Janeiro. Os rumores de um grande ataque naval português, o Brasil ainda estava em guerra por sua independência, obrigando Taylor a se retirar de Recife. Em 2 de julho, tá aqui, agora começou a eclosão. No dia 2 de julho de 1824, apenas um dia após Taylor, Manuel de Carvalho aproveitou a oportunidade para proclamar a independência da província de Pernambuco e enviou convites às demais províncias do norte e do nordeste para que se unissem a Pernambuco e formassem uma confederação do Equador. Em tese, o novo Estado republicano seria formado, além de Pernambuco, pelas províncias do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas, em tese. Então seria Pernambuco, Piauí 2, Ceará 3, Rio Grande do Norte 4, Paraíba 5, Sergipe 6 e Alagoas 7. Ficando de fora Bahia e Maranhão, né? Contudo, nenhuma delas aderiu à revolta separatista, com exceção de algumas vilas da Paraíba e do Ceará, sendo as vilas cearenses comandadas por Gonçalo Inácio de Loyola, ou o Padre Mororó. Ele aqui, ele mesmo. Depois falarei mais sobre o Padre Mororó aqui no canal, tá certo? Já falei sobre o Padre Mororó aqui também no canal, mas quando eu expliquei a história de quem foi Major Facundo, enfim. Mais conhecido Padre Mororó, que foi quem se uniu à Câmara de Quixeramobim, em 9 de janeiro do ano de 1824, nos sertões nordestinos, para proclamar a disposição da dinastia dos Bragança, né? Que é os Dom Pedro, enfim. A Carta Régia de 25 de julho de 1824 tinha a finalidade de julgar e sentenciar os revoltosos confederados. O decreto de criação da comissão era, em si, quase uma exigência de condenação ordenada pelos réus que fossem processados de forma sumária e verbal pela comissão. Em Pernambuco, Manuel de Carvalho
pôde contar somente com a elaboração de Olinda, enquanto o restante da província não aderiu à revolta. O líder confederado organizou suas tropas, inclusive alistando-as a força crianças e velhos, sabendo que o governo central não tardaria e aí enviar soldados para atacar os confederados. Pedro I, ao saber que do levante sensacionou, falou o que estavam a exigir os insultos de Pernambuco. Certamente o castigo e um castigo tal que sirva de exemplo para o futuro. Paz Barreto arregimentou tropas para debeliar os revoltosos, mas acabou sendo derrotado e permaneceu no interior da província e à espera de reforços. No dia 2 de agosto, o imperador enviou uma divisão naval comandada por Corrane, que você viu aqui no começo desse vídeo, composta por um nau, um brigue, uma corveta e 2 transportes, além de 1.000 soldados, considerados pelo brigadeiro Francisco Lima da Silva. As tropas desembarcaram em Maceió, capital da província de Alagoas, onde participaram em direção a Pernambuco. As forças legalistas logo se encontraram com Paz Barreto e 400 homens se uniram à marcha. Ao longo do caminho, as tropas foram reforçadas por milicianos que aumentaram o contingente para 3.500 soldados. A maior parte da população de Pernambuco, que vivia no interior, incluindo os partidários de Paz Barreto e os neutros ou indiferentes a disputas entre as facções, permaneceu fiel à monarquia. Enquanto isso, Corrane já se encontrava em Recife, bloqueando a cidade, buscou convencer Manuel de Carvalho a se render e assim evitar mortes desnecessárias. Este último recusou arrogantemente a oferta, alegando-se que preferia morrer lutando no campo da glória. Em 12 de setembro, as forças terrestres lideradas pelo brigadeiro Lima e Silva e Paz Barreto atacaram Recife. Manuel de Carvalho, que jurara lutar até a morte, fugiu escondido sem sequer avisar a seus homens, juntamente com a Natividade Saldanha, e partiram para o navio britânico. Os rebeldes sem liderança e desmotivados foram completamente derrotados 5 dias mais tarde. Alguns poucos liderados por Frei Caneca lograram escapar e foram em direção ao Ceará. Só uma coisa ao Ceará, vou até marcar isso aqui. E aqui você tem aqui, ó, estudo do Frei Caneca e Antônio Pereira, né? Só para você ter aqui mais ou menos isso conversando aqui, o Frei Caneca aqui e aqui Antônio Pereira conversando sobre isso. Acreditava-se que o poder de unir forças com os revoltosos daquela província. Poucas semanas mais tarde, foram completamente derrotados por tropas legalistas. Alguns morreram, como João Soares Lisboa e Alencar Araripe, assassinados por seus próprios homens, enquanto os outros foram encarcerados como Caneca. Não havia melhor sorte aos rebeldes da Paraíba, que foram aniquilados rapidamente por tropas da província. O processo judicial para apurar os culpados iniciou-se em outubro de 1824 e Caneca e Padre Mororó estendeu-se até abril do ano de 1825. Das centenas de pessoas que participaram das revoltas nas 3 províncias, 31 foram condenadas à morte, entre elas Frei Caneca e Padre Mororó. As execuções das lideranças puseram fim no movimento. Padre Mororó, inclusive, pessoal que está aqui me assistindo, foi executado ali no passeio público, ali no centro de Fortaleza, né? Do lado onde é o Forte Schoenbock e Forte Nossa Senhora da Assunção, né? Ele foi ali executado naquele pé de opalba, que tinha um outro pé de opalba na época, que esse que tem lá o atual, né? Enfim, ele foi ali executado, Padre Mororó. Assim como foi também, por outros motivos também,
a mãe do José de Alencar, que foi também morta também por lá, no mesmo, porque foi a primeira morta brasileira política, né? A primeira mulher morta política. Enfim, voltando aqui ao assunto, as execuções das lideranças puseram fim ao movimento, cujo lema era religião, independência, união e liberdade. Coisa isso aqui atualmente. E custaram à província de Pernambuco a perca de parte de seu território. A antiga comarca do Rio São Francisco, incorporada às províncias da Bahia. O movimento deixou também um rastro de rivalidades mortais, estagnação econômica e confrontos políticos por todas as regiões. Todas as demais foram perdoadas por Dom Pedro em 7 de março de 1825. Aqui tem várias coisas aqui para você ver aí, vou te passar aqui agora. Vamos começar aqui. Pernambuco. Centro e Radiador. E a liderança da revolta couberam a província de Pernambuco, que se rebelara em 1817 e enfrentavam dificuldades econômicas. Além da crise provincial, se ressentia ao pagar elevadas taxas para o Império, cujas as justificativas como necessária para levar adiante as guerras provinciais pós-independência. Algumas províncias resistiam à separação de Portugal. Pernambuco esperava que a primeira constituição do Império seria tipo federalista e daria autonomia para as províncias e resolveram suas questões. No entanto, Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte naquele ano, como já falamos aqui, né? E otorgou uma constituição no seguinte, que ele seria o poder centralizador, como já falamos aqui no começo desse vídeo. Em 15 de setembro de 1823, segundo Evaldo Costa, o movimento castraense prendeu o governador nas armas nomeado pelo Império e reforçou a renúncia do presidente da Junta dos Matus, Afonso de... Vamos lembrar aqui. Afonso de... Não tem aqui. Afonso de Albuquerque, Maranhão. Reduzindo a triunvirato composto por Francisco Paes Barreto. Vamos colocar aqui a foto do Francisco Paes Barreto. Não tem aqui. Francisco de Paula Cavalcante. Não tem também a foto dele. Futuro Visconde de Suassuna, Manuel Inácio de Bezerra de Melo. Não tem também a foto dele também. E Cipriano Barata. Tá aqui. Cipriano Barata tem a foto da pessoa. Isso são aquelas pessoas que nasceram em Natal, né? Enfim. Teve o seu jornal atacado e junta intimou a viajar para o Rio de Janeiro, assumir a Assembleia Constituinte, a cadeira para a qual fora eleito, expirado o prazo. Barata seria expulso de Pernambuco, purgando 7 anos de cárcere em Salvador e no Rio. Em dezembro, a disposição do triunvirato era insustentável. Havia desembarcado em Recife as tropas pernambucanas, que chefiadas por José de Barros Falcão Lacerda, vamos ver aqui se tem foto. Não tem foto. Havia participado da luta na Bahia contra as forças do brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo. Mais fotos, tá? Agora tem. Inácio Luiz Barreira de Melo. Aqui vem a foto da pessoa. Era constituinte e euforizados pela vitória política contra o exército português. Em 13 de dezembro, regressaram os deputados da província constituinte que traziam notícia de sua dissolução pelo Império no mês anterior. A comarca de Goiânia rebelou-se como em 1821, recebendo adesões. Soube-se que o imperador, pela carta de lei de 20 de outubro de 1823, havia substituído o sistema de antigas juntas pelos presidentes de províncias e de comandantes das armas e nomeação do Império. Decidiu-se formar uma junta provisória para evitar a cefália e foi eleito o chefe Manuel de Carvalho. Ignorava-se em Recife, Pernambuco, de Dom Pedro I, que considerava um erro de proporções máximas, já que havia escolhido Paes Barreto para a presidência de Pernambuco como comandante das
armas José de Barros e Falcão Lacerda, ligado ao autonomismo. Junta provisória reuniram-se em janeiro de 1824, manifestando-se a sua repulsa e escolha de um indivíduo que havia soberanamente demonstrado sua incompetência para exercer o poder, que havia renunciado sua livre e espontânea vontade. Revogada ao imperador, recolher-se avisava que a manteria no poder. Paz Barreto insistiu em tornar posse, contando preparar nos quartéis uma reação armada e Morgando ao cabo retirou-se com sua gente para o sul, onde contava com a cumplicidade do governo de Alagoas. Mas a corte ignorou o apelo de 8 de janeiro e enviou um folhetim comandado pelo inglês Taylor para garantir que a posse de Paz Barreto fosse feita. Taylor partiu para o Rio de Janeiro em março de 1824 e 1º de abril convidava Paz de Andrade a entregar o poder a Paz Barreto, sob a pena de bloqueio a Recife. A junta decidiu conservá-lo frente da província, enviando delegação para o Rio de Janeiro. Taylor ordenou então o bloqueio do porto, quando a delegação chegou ao Rio de Janeiro em maio de 1824. O imperador havia recuado e derrogado por decreto de 24 de abril de 1824 a nomeação de Paz Barreto. E assim foi a confusão lá. Escolhida pela presidência, José Mairinque, que não tem foto aqui, da Silva, mineiro vindo para Pernambuco em 1808, casado com a filha de uma das famílias abastadas de Recife, era aceitável para as portas, porque se mantivera equidistante, né, longe das lutas. A delegação foi informada que Dom Pedro I jamais aceitaria Manuel de Carvalho, detestado pelas mídias contra os portugueses e comércio lusiano de Recife. Entretanto, Mairinque recusou-se a assumir o poder, provavelmente temoroso da situação de demasiado da polarizada, ou seja, da briga, enfim, do lado do outro. Apesar da promessa imperial de anistia para os cavalheiros, ninguém acreditava que fosse genializada a questão que Pernambuco voltava à estaca zero e a partir de então o conflito armado passou a se tornar inevitável. Aqui no Ceará, Manuel de Carvalho enviou convites às demais províncias do norte do Brasil para que se unisse a Pernambuco e formasse a Confederação do Equador. O novo estado republicano seria formado, além de Pernambuco, por Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba e Alagoas. Contudo, nenhuma delas aderiu à revolta separatista, com exceção de algumas vilas, né, da Paraíba e do Ceará. Como já falamos aqui no começo desse vídeo, né? Você já viu, eu falei para de Mororó, certo? Que foi fuzilado lá, né? Vamos aqui, ó. Em 1824, as câmaras de Quixeramobim e de Icó chegaram a proclamar a República. Em outras vilas do interior cearense foram mantidas várias posições contrárias ao regime imperial pelos vereadores. A situação tornou-se séria com a disposição do governador Pedro José de Costa Barros, que não tem foto também, e que foi substituído na época pelo confederado Cristiano Gonçalves, né? Que aqui já falamos sobre os dois. Eu falei que já sobre os dois no vídeo de Joaquim de Major Facundo. E presidente da província do Ceará, com o apoio de Padre Mororó, já falamos sobre ele, o secretário do governo provisório e o capitão-mor José Pereira Filgueira, já tem foto aqui, né? Não tem mais aqui, não sei porquê, mas tinha até um dia desse. Que veio aderir ao Pernambuco. Os três passaram a ser nacionalistas reconhecidos como líderes deste movimento da província. As demais cidades e vilas do Ceará não aceitaram o ato e contra-atacaram. Eles então partiram para o interior, onde tentariam derrotar as tropas legalistas e, nas suas ausências, da capital da província. Fortaleza reafirmou sua lealdade ao Império.
Paremoró espalhou Puicó, São Bernardo das Russas e Aracati o brio revolucionário, e foi José Pereira Filgueiras com São Gonçalves de Alencar comandaram a adesão ao Crato. E o Ceará foi, depois de Pernambuco, o estado que mais ativamente tornou-se parte da rebelião. A Paraíba. Na Paraíba, em ano de 1817, a tranquilidade da futura Vila Imperial dos Passos, a atual cidade dos Passos, foi quebrada pela efervescência da Revolução Pernambucana, que culminaria no movimento denominado do Equador, né? Confederação do Equador. O vigário de Pombal, José Ferreira Nobre, vigário de Pombal, não temos aqui a imagem dele, nem José Pereira de Nobre, José Ferreira. Enfim, assumiu a função de propagá-lo em todo o sertão da província da Paraíba, como o único caminho que ligava o interior ao mundo civilizado. Patos também se tornou rotas das revolucionárias que objetivaram proclamar uma república baseada na Constituição da Colômbia. Na manhã do dia 7 de setembro de 1824, exatamente 2 anos depois, né, do Brasil virar república, virar monarquia independente, transitaram pela povoação dos Patos, presos com destinos a Recife. Os implicados nos movimentos separatistas, entre eles Frei Caneca, no diário Formoso Revolucionário, com uma relação à escala comitiva de Patos. Consta um jantar na casa do vigário Antônio da Costa da Silva, que não tem foto aqui, destacando a afabilidade do anfitrião. Dominaram de Cacimba dos Bois em 2,5 léguas de distância. Frei Caneca elogiou as estradas da região e criticou os proprietários da fazenda Conceição do Estelino, uma cidade, né? Não existe, talvez nem existe mais essa estrada. No qual atribuiu o objetivo de somífico e acrescentou: nossa jornada passamos pelas chamadas passagens, cujas atmosferas, ventanias, ervas e prospectos são da praia do mar. Passagem por Patos, não sabia o frade herói que estava prestes a ser executado. Foi consolidado no dia 13 de janeiro de 1825, em Fortaleza das 5 Pontas, no Recife. Tá aqui, no site de Fortaleza das 5 Pontas, né? Deve ser um pastor de Recife, enfim. Aí temos aqui, ó, Portugal, né? Enfim. Portugal, já sabe o que Portugal fez, né? Tudo que falamos aqui no começo. Desidências. Surgiram algumas desidências internas do movimento, pois ele agregava classes sociais disparates, proposta por Manuel Carvalho, no sentido de libertar os escravos, e o exemplo haitiano, para país que recentemente se libertava do domínio francês através de uma revolta popular. Não tranquilizavam as elites, e alguns proprietários de terra passaram a colaborar com o governo imperial. Repressão. Thomas Cochran, Dom Pedro I pediu empréstimo à Inglaterra, como falamos, né? E para contratar mercenários do exterior. As tropas seguiram para Recife sob o comando de Tomás Cochran, não resistindo ao enfraquecimento interno do movimento. Com a dura reação do Império, a Confederação do Equador teve seu fim. Redução do Império Pernambucano. A realização pela Confederação do Equador, Dom Pedro desligou do Império Pernambucano a comarca do Rio São Francisco, atual oeste baiano. Então, na época ele pertencia ainda ao estado de Pernambuco, né? Através do decreto de 7 de julho de 1824, este foi a última porção de terras desmembradas de Pernambuco, que tinha perdido 7 anos antes a comarca de Alagoas em consequência da Revolução Pernambucana, impondo à província uma grande
revolução da extensão territorial de 250 mil quilômetros quadrados para 98 mil quilômetros quadrados. Após 3 anos sob a administração mineira, a região foi anexada à Bahia no ano de 1827. Então, aquela região onde está ali a parte de São Francisco virou Bahia no ano de 1827. No Brasil, Pernambuco é o único caso de divisão territorial como punição pela rebeldia. Frei Caneca, já falamos sobre ele aqui, né? Vários rebeldes foram condenados ao Tribunal Militar à força. Um dos fatos interessantes que passou para a história, embora seja discutível, foi a recusa dos carrascos em executar Frei Caneca, mentor intelectual da revolta e de uma figura mais carismática de Recife na época, que escondeu por alguns dias no município de Abreu e Lima. Onde essa cidade aqui é Abreu e Lima? Pernambuco, enfim. Porém, realizada a vila de Maricota antes de fugir para o Ceará. O religioso acabou sendo arcabuzado em um tipo de execução semelhante ao fuzilamento, porém realizada com arcapuzes e bacamartes. Em 13 de janeiro do ano de 1825, diante dos muros do Forte de São Tiago das Cinco Pontas, localizado na cidade de Recife, ao contrário da sentença inicial que previa enforcamento. Padre Mororó. Padre Mororó, estamos aqui aos minutos 41 do segundo tempo. Estou perdendo tempo no segundo tempo, que eu falei. Padre Mororó. Padre Mororó foi condenado à força em Fortaleza, assim como Frei Caneca. Não houve quem quisesse ouvir seu algoz, pois os soldados recusaram-se a enforcá-lo, alegando que o enforcamento seria somente para criminosos. Então foi morto a tiros de arcabuz no dia 30 de abril do ano de 1825. A crônica de Viriato Correia. Quem é Viriato Correia? Vamos observar aqui na foto, vocês têm? Não tem. Descreve os últimos minutos de Padre Mororó. Naquele dia havia em Fortaleza um grande rumor de multidão emocionada. Ia ser executado pelas tropas imperiais. Padre Mororó. Na praça em que vai haver execução, a multidão é tanta que o custo, as tropas conseguiram abrir passagens. Mororó é colocado de coluna da morte. Os soldados traz a venda para limpar os olhos. Não responde ele. Não quero ver como isto é. Vem outro soldado para colocar sobre o coração da pequena roda de papel vermelho que vai servir o alvo. Detém a mão do soldado. Não é necessário. Eu farei o alvo. Eu farei o alvo e cruzando duas mãos sobre o peito. Grita arrogantemente para os praças. Camaradas, o alvo é este. É um tom de risos, como se aquilo fosse uma brincadeira. Diz e vejam lá. Tiro certeiro que não me deixe sofrer muito. Ou seja, complicado, né? Então tá aí, viu? Como é que começou essa história da Confederação do Equador, né? Aqui você tem Dom Pedro, já falamos, mostrando aqui algumas fotos, tá bom? Aqui você tem aqui a imagem da Confederação do Equador, como eles queriam fazer, os estados, né? Vamos ver se você consegue ver aí. Isso. Aqui temos aqui as pessoas lá, Frei Caneca e Antônio de Pereira, você viu aí na foto. Aqui como seria o Brasil, essa parte do Nordeste independente do Brasil, né, com outro país, como seria. E aqui são as tropas, né, ó. Aqui na ponte, aqui no outro, bandeira do Brasil aqui, né, e outro lado aqui os confederados, ó. Chega aqui logo aqui atirando. Tá aqui a ponte aqui, os tropas do rei. Você vê aqui a bandeira do Brasil Império aqui, ó. Eu não consigo dar um zoom aqui. O do Brasil Império, né? O verde aqui, o amarelo, o Império aqui no meio, né? Então é isso aí, viu?
Falamos aqui sobre, de uma forma resumida, sobre como é que foi essa história aí da Confederação do Equador, tá certo? Como aconteceu, como foi isso aí tudo, tá bom? Então é isso aí, meu amigo, minha amiga. Aqui eu falo sobre a história do Ceará, mas como envolve o Ceará, é uma história geral aí, tá bom? Então é isso aí. Nesse dia 2 de julho de 2024, fará, se você vai ver, ver esse vídeo antes, ou já fez se você está vendo esse vídeo depois. 200 anos do estopim, da eclosão da, da guerra da Confederação do Equador, tá bom? Então é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, peço aquele like aqui no canal, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, tá bom? Para que você não perca nenhum vídeo, tá certo? Então é isso aí, peço perdão aí pela... se não falei legal com você, que tô com uma voz meio ruim ainda, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.